Hoje eu vou falar de um tema que eu sou o primeiro a ser tratado. E no decorrer dos dias eu venho preparando algo que eu tenho vivido. E a gente vai falar hoje sobre, o tema da mensagem é vencendo a tentação. Mas vencendo a tentação, a gente precisa entender o que é a tentação, né? Às vezes fica meio vago, o que é a tentação? O que é essa tal de tentação que todo mundo fala? A tentação é pecado? O que é a tentação? A tentação, um dos significados ela é atração por coisas proibidas. A tentação ela é um movimento íntimo que incita o mal. A tentação é um desejo veemente por algo que você quer muito, tem muita força envolvida. Puxa, eu quero isso, então isso é um tipo de tentação. A palavra tentação no hebraico, tanto no hebraico quanto no grego, ela tem um significado de prova, teste ou provações. A gente escutou falar, até a música falou um pouquinho de quando vem, o pecado vem, quando as tentações vêm, quando as provações vêm. E a tentação ela tem essa definição. Mas a tentação não é o pecado. A tentação ela é um convite para o pecado. Ela cria em mim, em você, um desejo de pecar. É aquela coisinha, puxa, se eu fizer isso, eu vou ficar bem. Então a tentação ela é isso, ela não chega a ser o pecado. Mas de quem vem a tentação? Que é uma outra pergunta que a gente fala. Será que são só os cristãos, só o pessoal do mundo? Quem? A tentação ela vem do diabo. A tentação ela vem de outras pessoas. E a tentação vem de nós, dos nossos desejos, das nossas fragilidades, mas ela nunca vem de Deus. Então, às vezes a gente fala, nossa, por que Deus está me testando? Por quê? Não, a tentação não vem de Deus. Tentação, ela vende a ideia do pecado fazer parte de nós. Ela mostra que o pecado é bom. A tentação é aquele negócio que fala, puxa, se você pode fazer, você vai se dar bem. Ela dá essa sensação. Todos estão sujeitos a passarem por tentação. Não tem uma pessoa selecionada. Hoje a gente vai ver alguns exemplos. Um grande exemplo, inclusive. Um exemplo de pessoas que foram tentadas e acabaram pecando, que são Adão e Eva. Todo mundo já ouviu falar, né? Então, Adão e Eva, eles foram tentados e eles desobedeceram o que Deus falou para eles e eles pecaram. Mas nessa manhã, a gente vai falar de uma outra pessoa que também passou por tentação no momento que ela estava mais frágil possível, que é Jesus. Tentação, ela é uma palavra muito ampla, ela vem lá, vocês estão percebendo que ela vem lá de Gênesis, lá de Adão e Eva na criação, até o Novo Testamento, até os dias de hoje. Então, é um tema muito atual. Eu vou falar, então, sobre Jesus e o que aconteceu. Eu acho que alguns conhecem essa história. Jesus, após o seu batismo, foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, e ele foi tentado pelo diabo. E a gente vai aprender um pouquinho como ele lidou nessa situação. Então, ele acabou de ser batizado, e daí ele segue para o deserto, para orar. O texto base da mensagem é um texto longo, então eu vou ler, depois a gente lê junto as verdades, mas vamos lá. Ele está em Mateus 4, do 1 ao 11. Só acompanhem comigo. Dá para vocês ler? Dá, né? Legal. Vamos lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a respeito,
e com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo ao seu redor. E disse: tudo isso te darei, se te prostrastes e me adorastes. E Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Difícil, né? Ficar 40 dias e 40 noites num deserto que tem essa variação de dia muito calor, à noite muito frio, sem comer, sem beber. Ele estava numa situação extrema, né? Às vezes a gente fica um período, às vezes eu chego no trabalho, entro às 8, meio-dia, eu estou parecendo um leão, morrendo de fome. Então imagina, 40 dias e 40 noites. É a situação extrema, né? Mas como eu disse para vocês, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. E com base nessa leitura, eu gostaria de compartilhar algumas coisas, algumas verdades que Jesus viveu lá. A primeira verdade, ela diz o seguinte: vencemos a tentação quando vivemos de toda a palavra que procede de Deus. Jesus estava passando por uma situação extrema, mas vem o inimigo no versículo 3 e fala assim: aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. E Jesus respondeu para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus gera vida e força em nós, quando seguimos a palavra dele. Há uma única forma de conhecermos a palavra de Deus. Jesus conhecia intimamente, mas para nós, quando somos tentados, para a gente vencer as tentações, a gente precisa conhecer a palavra dele. E a única forma da gente aprender da palavra de Deus é lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Como eu disse para vocês lá no começo, eu sou o primeiro a ser tratado nisso. A leitura da Bíblia é fundamental para a gente vencer as tentações. Ela deve ser o nosso manual diário. Todas as nossas ações devem ser tomadas a partir dela, e não pela nossa situação. Sabe qual que é o problema da tentação? Quando a gente é tentado, a gente age pela nossa condição, por como a gente está. E a gente não busca a palavra de Deus. E Deus pede, Jesus já é bem explícito nisso. Ele fala: conheça a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me conduzir. A partir do momento que a gente começa a agir com esse manual, a gente vence as tentações. Isso é a primeira verdade que Jesus nos mostrou. A segunda verdade é que vencemos a tentação quando cremos em Deus genuinamente. Nos versículos 5 ao 7, Jesus fala o seguinte: então o diabo o levou para a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as próprias mãos o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo conhecia a palavra de Deus. Aí é mais um alerta para a gente. Puxa, a gente precisa conhecer, porque o inimigo está resguardado. E aí, a gente conhece? Uma coisa que eu aprendi com o Nelson, numa das vindas dele, bem no começo, quando ele chegou aqui, e eu levo isso para o resto da minha vida. Muitas das vezes, a gente quer conhecer a palavra, a gente diz que cremos genuinamente em Deus, e eu mais uma vez afirmo, a leitura da palavra é fundamental.
E o Nelson falou para mim, sabe qual que é o problema, eu acho, da maioria dos cristãos? Eu falei, o que, Nelson? O cristão, ele lê a Bíblia como uma tarefa. E, às vezes, você lendo uma Bíblia como uma tarefa, você quer ler um capítulo inteiro. E, no final do dia, você não lembra mais de nada. E ele falou, sabe qual que é o negócio, Marlon? Leitura da Bíblia é primícia. Lê 2 versículos, mas leve esses 2 versículos para o resto da sua vida, para o resto do seu dia. E a leitura da Bíblia é isso, leitura com profundidade, com entendimento. Né? Não é simplesmente ler, não é um livro, é um manual mesmo. Se a gente não seguir o manual, a gente vai cair em tentação. Nessa situação, o inimigo conhece a Bíblia. E ele fala para Jesus, então salta. E ele usa a palavra para confortar Jesus. E Jesus, ele cria o poder, ele conhece o poder de Deus. Então, o que Jesus diz para ele? Não, eu não preciso pôr à prova, meu Deus, eu conheço ele. Muitas das vezes, quando a gente passa por uma tentação, a gente quer pôr Deus à prova. Ah, Deus, mas por que eu estou passando por isso? É assim mesmo? Você está me condenando? Ou cremos, ou não cremos. Ou temos fé, ou não temos. Tentar ficar confirmando o poder de Deus é uma demonstração de falta de fé. Então, a gente não deve ficar provando Deus. Deus tem o poder. A gente não precisa pular de um precipício para ver, me segura. Não, Deus tem poder. A terceira verdade que eu queria compartilhar com vocês, que Jesus vencendo mais uma vez a tentação, vencemos a tentação quando entregamos nossa vida por completo a Deus. Dos versículos 8 ao 9, Jesus diz o seguinte: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor. E disse, tudo isto te darei se prostrares e me adorastes. Jesus disse, então, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. Deus é o Deus de nossas vidas. Devemos o adorar em espírito e em verdade. Ele deve ser um foco principal da nossa vida. Quando a gente entrega a nossa vida por completo, Ele é a prioridade. Ele é o primeiro passo. Satanás, ele vai usar todas as estratégias, todas as artimanhas para tentar nos seduzir no momento que a gente está mais vulnerável. Jesus, naquele momento, ele estava vulnerável. Então, às vezes, ele vai te usar com a fome, ele vai te usar com poder, ele vai te tentar no dinheiro, nos desejos físicos, desejos materiais, e com as nossas vaidades. E muitas das vezes a gente vai ser tentado nesse momento difícil realmente, é onde a gente está muito vulnerável. Mas quando a gente coloca Deus quando Deus é o foco, quando Deus é o primordial, quando Deus é o primeiro nas nossas vidas, as demais coisas vão ser acrescentadas, sim. Mas quando Ele é o foco, aí a gente passa pela tentação. Então, não são essas coisas que nos vão induzir a pecar, a errar e a fazer mal, e dar mau testemunho. Eu fiz uma pequena leitura e eu gostei muito dessa colocação. Esse autor, ele é um teólogo, Nicholas Thomas Ringit. Ele fala assim: quando damos as costas para a fonte da vida, que é Deus, convidamos a morte para preencher o espaço vazio. Quando a gente vira as costas para a fonte de vida, a gente coloca o poder, a gente coloca o dinheiro, a gente coloca os nossos desejos como o primeiro plano na nossa vida. Isso acaba se tornando Deus na nossa vida. A gente vive, luta por isso. Em 1 Timóteo 6,9, eu queria que vocês lessem comigo. Fala assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitos desejos loucos e nocivos se submergem os homens na perdição e ruína. Quando corremos atrás do dinheiro, não estou dizendo que ser rico é problema, mas quando o dinheiro, quando a riqueza toma o lugar de Deus na nossa vida,
A consequência é a perdição e a ruína. Quantos casos a gente escuta hoje em dia, no jornalismo circular, enfim, de pessoas muito bem colocadas socialmente, pessoas com status master e pessoas se suicidando, com família. A gente, é lógico, eu não estou julgando, mas quando o Deus deixa de ser prioridade, quando Deus deixa de ser Deus na nossa vida, e quando o dinheiro, quando a vaidade, quando a gente luta só por essas coisas, o caminho é a ruína, acaba. Então a gente deve priorizar a Deus. E com essas verdades, eu queria compartilhar um testemunho pessoal meu. Eu sou prova de que quando passamos por tentações e estamos firmados na rocha e seguindo verdadeiramente o que Deus ensina através da sua palavra, que é a Bíblia, sendo imitadores de Cristo, seremos vitoriosos em meio às tentações. Como eu disse, ser imitador, seguir esses passos, como Jesus venceu a tentação, lendo a Bíblia, lendo continuamente a Bíblia. Recentemente, eu passei por uma situação que eu pude compartilhar com um muito amigo meu. Na verdade, eu compartilhei com mais algumas pessoas, mas esse amigo em especial, eu consegui me abrir mesmo, sabe? Recentemente, eu fui tentado para receber um benefício que me traria riqueza, traria recurso. Fui tentado assim no momento que eu estava muito vulnerável. E foi uma proposta aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas, muito boa. Porém, imediatamente, o Espírito Santo me alertou que esse atalho me levaria a pecar. Por isso que a gente deve estar muito embasado, e todas as nossas ações, elas devem ser baseadas em cima da Bíblia. Por quê? Aos meus olhos, é muito atraente, a tentação ela é muito atraente. Então, a tentação faz a gente aceitar na hora. Puxa, é para o meu benefício, eu vou aceitar. E na hora, eu senti Deus, e na hora, essa pregação saiu naquele momento. Na hora eu lembrei de Jesus no deserto, eu lembrei, falei, Espírito Santo, meu Deus. E quando eu passei por essa situação, eu pude falar de Cristo para a pessoa. E eu pude mostrar que eu não estava ali para me dar bem, mas eu estou ali em todos os lugares que a gente está, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, fora do nosso trabalho, no mercado, a gente tem que ser reflexo de Cristo. A gente precisa demonstrar Cristo através... Nós somos espelho. Eu e você somos espelho. E muitas vezes a gente vai sentir. E às vezes uma atitude de tentação vai nos levar a pessoa a conhecer. Puxa, mas esse não é o irmãozinho da igreja missionária do aeroporto? Mas ele está tomando atalhos, né? Então, a gente deve estar muito embasado. A gente vai conseguir resistir. Todos vão passar por tentações, como eu disse, todos estão sujeitos. Infelizmente, quando a gente não está firmado, a gente vai pecar. E muitas das vezes a gente vai sair vitorioso. Quando a gente está embasado, quando a gente segue esses passos que Jesus falou. Eu tive a oportunidade de compartilhar essa tentação com um amigo, como eu disse no começo. Como lidei com a situação. E isso eu falei em forma de testemunho, porque para mim, assim, as coisas de Deus são loucura para o mundo. Mas quando você dá um testemunho e a pessoa está querendo Cristo, está em busca de Cristo, a pessoa fala, poxa. Então, eu conversei com ele como forma de testemunho mesmo. Eu falei assim, eu passei por isso, pude pegar um atalho que me traria muitos benefícios. E depois dessa conversa, eu falei e ficou esse testemunho. Passaram alguns dias. Daí esse irmão chegou para mim e falou, Marlon, o seu testemunho tocou minha vida. E sabe o que ele falou ainda? Inclusive, não só a minha vida. Eu pude compartilhar com as pessoas do meu trabalho. E tocou as pessoas do meu trabalho. E eu entendi. Não é o Marlon. Jesus sendo pregado através da minha vida, da sua vida. Não tem segredo, gente. Conclusão. E o que eu gostaria de deixar para vocês. Quando passarmos por tentações, devemos seguir os passos de Jesus e não cair em tentação. Cada tentação vencida
vencida significa um avanço rumo ao amadurecimento espiritual. Então, devemos buscar. A nossa vida e a forma como lidamos em meio às tentações será o maior exemplo de testemunho e forma de influenciar as pessoas. Como eu disse, não é só a nossa família, é as pessoas do nosso trabalho, as pessoas com que a gente se relaciona, são as pessoas que a gente lida no mercado, porque é certo, às vezes você vai no mercado e não conhece aquela moça que está lá no caixa, por exemplo, mas no domingo ela vem aqui visitar a igreja, então a gente deve dar testemunho em todo lugar. Gente, o mundo, Deus faz as coisas certas. Quando a gente menos espera, a gente descobre que o outro é irmão de um conhecido, que te conhece, que te falou. Então, a gente deve dar bom testemunho em todo lugar. Não é só dentro de casa ou na igreja, porque às vezes na igreja você está com essa postura, mas em todos os lugares. Muitas pessoas passam por tentações igual à sua, igual à nossa. E através das nossas vitórias, a gente pode testemunhar. Então, como eu disse, eu sou testemunha. Eu também falho, mas nessa situação eu fui testemunha e pude testemunhar. E tem pessoas que estão passando pelo mesmo tipo de tentação que você passou, e você foi vitorioso. Então, a gente deve ter esse compromisso, sabe? A nossa vida é o maior testemunho para as outras pessoas. A forma que você lidar com as tentações é a melhor forma de você dar um testemunho para as pessoas. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é o nosso manual, nos revestimos, e quando a gente se reveste, a gente é vitorioso em meio às tentações, às vitórias. Leitura de Bíblia, buscar Jesus, seguir os passos de Jesus, não tem erro, é certo. Basta andarmos como Jesus, sendo imitadores dele, que conseguiremos viver as tentações que a gente está vivendo ou que a gente vai passar. Às vezes eu não conheço a vida de todo mundo aqui. Às vezes existe alguém que está passando por uma situação. E esse é o manual. A Bíblia é o nosso manual. Os passos de Jesus é o nosso manual. Não tem jeito. Cabe a cada um tomar essa decisão. Então, Deus está indo ao seu encontro. Ele está indo ao seu encontro. Ele está batendo na porta para você. As tentações estão vindo. Basta a gente abrir o nosso coração para Ele. E a minha oração e essa mensagem é uma mensagem de esperança para vocês, porque tem saída em meio à tentação. A sua vitória sobre a tentação é testemunho para influenciar vidas e trazer. A gente tem orado, mas a gente tem orado por inúmeras pessoas. A sua vida vai ser reflexo para vocês trazerem pessoas que para a igreja, pessoas que vão exaltar a Deus e frutos do seu ministério. Eu sou prova, mais uma vez, eu até estava brincando com o pastor agora há pouco, também tem um Terra da Promessa, que hoje a galera da minha família, só as crianças encheram um banco inteiro aqui, mas não é pelo Marlon, é pela forma que a gente tem mostrado para a nossa família como é a nossa vida. Temos defeitos, temos problemas, mas somos vitoriosos em meio à tentação, porque a gente busca, a gente tem lido a Bíblia, e a gente tem buscado. Amém? Amém. Me perdoem a segunda pregação, mas o Espírito Santo está me usando. Deus abençoe a todos.